Olá, meu amado, olá, minha amada, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amados, a reflexão de hoje fica por conta do livro segundo o apóstolo São João, no capítulo 3. Intitulamos esta mensagem O Nascer de Novo. Diz assim o texto sagrado: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazem se Deus não for com ele. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Na verdade te digo, Jesus falando, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amados irmãos, senhoras e senhores, nós estamos diante de uma palavra da maior autoridade terrestre e por que não celeste, pois a Bíblia diz que a sua palavra permanecerá para sempre no céu. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o nascer de novo. Talvez você ainda não tenha ouvido aí aonde você congrega ou por onde você passou. Ou mesmo você que não faz parte de uma entidade religiosa, de um credo religioso, você pode até estar se perguntando, mas o que é isto? Então nós sabemos que Nicodemos, como o texto falara, ele era príncipe, ele era mestre, ele era doutor, ele tinha que conhecer toda a Torá. Isso são os 5 livros, 5 os primeiros livros que compõem o Pentateuco, ou seja, a Torá, as leis mosaicas, que traz um complemento aí de 613 leis. É muita coisa, mas um doutor ele tinha que saber disso, pois ele ensinava e orientava as pessoas com coerência. Mas às vezes eu fico perguntando por que o Senhor Jesus pegou logo esse personagem, um doutor, para fazer esse papel. Ele poderia ter pegado uma outra pessoa mais simples, não, mas ele pegou logo esse homem para que nós venhamos entender o que Jesus queria mostrar acerca de um homem e de uma mulher quando nasce de novo. Amado, o homem ele nasceu no pecado porque nasceu de Adão. Todos pecaram e destituídos estavam da glória, da presença de Deus. Pois um certo dia o Senhor ele olhou do céu à terra e não viu ninguém que buscasse a Deus. Não viu ninguém que fizesse o bem. Então, por isso que ele se manifestou desfazendo toda a obra do inimigo. Mas o que é, na verdade, um homem nascido de novo? Talvez este homem, como ele era um doutor, não precisaria nascer, pois ele guardava com certeza os mandamentos, inclusive o sábado, né? Guardava esses mandamentos aí, que estão escritos na lei de Moisés, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ô meu queridos, minha querida, você que gosta da verdade, pois João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Com certeza Nicodemos estava conhecendo verdadeiramente aquele que liberta, pois o verdadeiro rabino que se manifestou para desfazer toda a obra do engano e todo espírito religioso. Veja bem
o que é um homem quando ele nasce de novo? Versículo 13 aqui, no capítulo 1, segundo São João. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas nasceram de Deus. Então o homem, a mulher, quando ela se preocupa em saber o que é um novo nascimento, ele tem que nascer de Deus. Nascer de quê? Nascer da palavra. Isto não é o que o mundo ensina aí, que você tem que falar em línguas para fazer parte dos obreiros, de ser um pastor, de ser um bispo, um presbítero, um evangelista e coisa dessa natureza. Não que eu sou contra que você busque os dons espirituais, claro que não, porque os dons são ferramentas para você utilizar na obra do Todo-Poderoso, mas isso não significa que é um novo nascimento, certo? Portanto, você lerá aí onde você está, Mateus 7, 20 a seguir, e nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de meu Pai. Veja que essas pessoas elas expulsaram demônios, elas falaram em línguas, profetizaram, certo? Enganaram a muitos, com certeza, porque existem muitas pessoas, são muito mesmo, que são enganadas porque as pessoas falam em línguas. Que línguas será essas? Fecha os olhos, bate os pés e fala em línguas. Aí já tem Deus na vida. Eu digo que não, querido, pois o Senhor falou, eu vou dizer abertamente, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço, para o fogo eterno, reservado para o diabo e seus anjos. Veja bem o que Jesus dirá para essas pessoas que não procuraram nascer de novo. Veja como o homem e a mulher ele nasce de novo. Aqui, na primeira carta que escreveu o apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Veja aqui, quando o homem ele nasce, a tendência dele é crescer em graça, porque ele não está preocupado de frequentar várias igrejas renomadas, ele não está preocupado de fazer um curso teológico. Não, ele não está preocupado, porque não foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Jesus não falou para Nicodemos falar em línguas estranhas. Não, Nicodemos, você tem que expulsar os demônios. Você tem que curar os enfermos. Não foi isso, não. Jesus falou para ele nascer da água e do Espírito. Muito embora hoje muitas religiões já aboliram o batismo nas águas. Mas deixamos o batismo nas águas para uma outra hora e vamos falar do nascer do Espírito, nascer da palavra. Não é você ter uma carteirinha de membro. Ele também não falou isso, porque Nicodemos já tinha sim uma credencial de doutor. Também não é dar os seus dízimos, as suas ofertas, não é ajudar aí onde você mora na sua comunidade, não é nada disso. Mas é nascer de novo, é fazer o quê? É você se enquadrar naquilo que Paulo deixou aos Gálatas. Você tem que dar os frutos do Espírito. Veja bem o que o texto diz aqui. Veja o que é um homem quando ele procura nascer de novo. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para desfazer os nossos pecados, e nele não há pecado. Eu estou lendo no capítulo 3, aqui na epístola segundo São João. Estou lendo agora o verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Verso 7. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo. Verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não peca, ou seja, não comete pecado, porque a sua semente
permanece nele e não pode pecar. Veja bem, querido, quando você procura nascer de Deus, você não pode cometer mais pecado, porque a semente, que é a palavra, ela já foi introduzida. A partir do momento que você conheceu a palavra, essa semente ela começa a germinar. E aquilo que você tinha desejo em seu coração, você é ciente que você não pode mais cometer esse ato. Vamos então ler mais uma escritura aqui, para que a gente venha ser mais abençoado em nome de Jesus. Eu quero ler aqui um texto no capítulo 5, no verso 18, para a meditação nossa. Diz assim o texto sagrado: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amado, você está diante das verdades sagradas. Esta é uma instrução que são poucos que com certeza entrarão na profundidade dessa palavra. Por quê? Como que o homem ele vai viver numa época que nós vivemos sem cometer pecado? A Bíblia nos diz, querido, que há pecado que é para a morte. E há pecado que não é para a morte. É isso aqui que o Senhor está falando. Aquele que é nascido de Deus não peca, certo? Mas essa parte nós entraremos outro dia. E eu vou mostrar para vocês qual o pecado que leva o homem à morte. Pois as Escrituras dizem que por esse daí eu digo que não ore mais. Então você tem que entender o que Jesus ele estava falando. Veja o que está escrito aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual vós estáis selado para o dia da redenção. Veja bem o que o Espírito Eterno está falando para você, para que você saiba como se apresentar, como falar, como andar, porque você que é nascido de Deus, você não pode andar de qualquer jeito. Existem muitas pessoas que dizem que são nascidas de Deus e praticam nas ruas, mostrando aí a sua nudez, participando de muitas rodinhas profanas. Isto quer dizer que a pessoa está longe do novo nascimento, né? Eu sou nascido de novo, posso pegar minha esposa e irmos até a praia e lá ficamos praticamente nus, nos apresentando lá para o mundo. Que evangelho é este que eu estou pregando? Então, amado, se você quer viver o evangelho genuíno, pare para analisar e dê ouvido, dê crédito à palavra de Deus. Eu não estou aqui impedindo, dizendo que você não pode ir à praia. Tudo nós podemos, mas você tem que saber que Paulo falou. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo levar por nenhuma delas. Então saiba você, se você é um verdadeiro cristão e tem Deus na sua vida, você tem que saber o que você está praticando. Veja bem, será que o novo nascimento é a pessoa falar em línguas? Amado, eu posso enganar todo mundo. Se eu frequentar uma determinada denominação que a evidência do novo nascimento for falar em língua, eu vou enganar todo mundo. Nesse caso aí, eu enganaria muitos e muitos, né? Porque eu posso falar uma infinidade de idiomas e você pensar que eu sou nascido de novo. E aí? Então nós temos que saber disso, querido. Você tem que saber. Jesus falou, está registrado em Mateus 12. Presta atenção, Mateus 12, versículo 35. Que pelos frutos conhecereis a árvore. É isto que nós conhecemos quando o homem, quando a mulher, ela é nascida de novo. Deixa eu dizer uma coisa. Você que tem um novo nascimento, né? Você tem coragem de ligar a tua televisão diante de umas cenas
satânica e diabólica que hoje são apresentadas nesses veículos, como novela, como algumas séries, como filmes. Até hoje nós sabemos que a maioria desses filmes aí são tudo filme que apresenta pornografia. Isso aí, amado, é uma sujeira até você usar esse nome. Então, como que o homem, como que a mulher nascido de novo e tem prazer, sabe? Tem coragem. Será que o que está dentro dele, dentro dela, não é o Espírito de Deus que geme? Meu Deus, o que o Senhor ele veio fazer? Veio salvar o homem, veio libertar? Ou seja, para que o homem continuasse nas velhas práticas. Veja bem, querido, por esse fim foi que Nicodemos se apresentou diante de Jesus. E nós sabemos que Nicodemos se arrependeu e passou a obedecer e creu no Evangelho, porque nós vemos Nicodemos oferecendo ao Eterno muitas especiarias finíssimas. Quando o Senhor deu o último brado no Calvário, ele estava ali levando ali aquilo que com certeza era a sua oferta para perfumar o corpo do Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, amado, e que Deus te guarde e te ajude e que você possa obter o conhecimento da verdade. Porque ninguém pode contra a verdade, senão pela verdade. Um forte abraço e nós nos veremos em nome de Jesus.